Olá, pessoal, bem-vindos a mais um quadro Físio em Ortopedia Responde. É aquele momento em que a gente pode, com muito mais flexibilidade e informalidade, responder as perguntas que vocês colocam ali pra gente na plataforma. Eu sou Naira Rabelo e o quadro de hoje está comigo. Mas antes de ler a pergunta para vocês, por favor, se você não está inscrito, não se esquece, se inscreve no canal, aperta aqui no sininho, que toda vez que sair um vídeo novo, você vai ser notificado imediatamente, tá bom? Então vamos lá, a pergunta de hoje é: em relação à mudança dos exercícios, e aí ela colocou aqui, mudar os estímulos de forma geral, né? Mudança de carga, de volume e de intensidade, isso deve ser feito de quanto em quanto tempo, né, com os nossos pacientes? Bom, como a gente consegue responder isso de forma mais tranquila, mais informal, vamos por partes, né? Vamos lembrar que tipo de estímulo que a gente lida no dia a dia. Então, ao prescrever exercício, eu preciso raciocinar em relação a condições como intensidade. O que é a intensidade do exercício? É a carga. E aí, queridos, eu não falo, quando eu falo de carga no exercício, eu não falo só do halter que eu coloco na mão, eu não falo só da caneleira que eu coloco ali no tornozelo, né? Carga, principalmente exercícios para membro inferior, em que eu faço isso, né, na cadeia fechada, é toda a demanda externa, né? É todo o meu centro de massa, é todo o peso do segmento do corpo, é a gravidade agindo, são as alavancas externas, né? Então, se eu agacho de forma curtinha, faço um agachamento curto, eu imprimo uma intensidade X. Se eu agacho muito mais profundo, quebro ali a paralela, né? Desço mais de 90 graus de flexão de joelho, eu imprimo uma intensidade maior, né? Intensidade é a carga, certo? E o volume? O que a gente define como volume? É o nosso classicão 3 de 10, 3 de 15, 4 de 8, 4 de 12, né? E isso aí, fisiologicamente falando, tem relação com que tipo de desfecho eu quero atingir, né? Volume, então, e intensidade, eles têm uma relação direta, tá? Com o desfecho que eu quero atingir. Eu quero ganhar força máxima, por exemplo, né? Eu quero ganhar força potente, que a gente trabalha ali com os exercícios pliométricos e tudo mais. Então, eu acho que não só definindo, né, essas condições aqui, essas variáveis, eu gostaria de começar respondendo a pergunta com esse norte, né? Que tipo de desfecho eu almejo com aquela prescrição, tá? Porque a gente já começa a escolha da intensidade e do volume de treino, né, do exercício em si, com base no desfecho que eu quero, ok? Uma outra coisa importante que a nossa tomada de decisão ao prescrever exercício também leva em conta não são só as valências físicas que a gente quer atingir. Eu dei o exemplo aqui de força máxima, né, e de força potente, tá? Que é geração de trabalho num curtíssimo espaço de tempo, né? A nossa prescrição de exercício também leva em consideração expor o paciente num contexto mais comportamental. Então, por exemplo, se pedir para o paciente agachar, né, se a prescrição do agachamento, na minha tomada de decisão, no meu raciocínio clínico, para aquele indivíduo existe um objetivo, um desfecho muito mais comportamental, ele tem dificuldade, por exemplo, de conseguir sentar em cadeiras mais baixas, né? Ou ele tem medo, o paciente tem uma prótese, ele está sendo exposto gradativamente a uma profundidade, né, cada vez maior ali da poltrona que ele senta em casa. Ou o indivíduo tem dor no quadril e por um tempo ele não sentou em bancos mais profundos, em cadeiras mais baixas, e eu quero expor esse indivíduo gradativamente de novo a essa demanda de maior flexão de quadril, né, com maior profundidade do sentar, trabalhar de novo ali, por exemplo, essa variabilidade de tronco, ele jogar um pouquinho mais para frente ou não, enfim. Veja, olha só o contexto, né, muito mais comportamental, o meu objetivo é muito mais comportamental. Naturalmente, a escolha do volume, de quantas séries, quantas repetições e da carga externa ou não, né, que eu consigo acrescer ali naquele exercício, isso acaba ficando um pouquinho mais de lado, porque agora o que me ajuda a escolher, né, essas variáveis ali é muito mais se o paciente está confortável em fazer 5, 7 vezes aquele agachamento, ou se eu começo a perceber que ele, por ter algum receio, né, de se expor aquelas angulações mais profundas de agachamento, ele começa a demonstrar ali sudorese, ele relata que está desconfortável, eu vejo ele mais restrito em relação a fazer movimentos mais blocados e tudo mais.
tudo bem eu tomar a decisão de não investir, não mudar isso rapidamente, ou perceber que ele vai fluindo devagar e a gente vai ampliando ali tanto a profundidade do agachamento, quanto que é a intensidade, né? Quanto repetições, séries, repetições ali daquele exercício em si que a gente está colocando, né? Então, o primeiro ponto é desfecho, tá? O que você quer atingir, o que você quer mudar, que desfecho você quer mudar, ok? E o segundo ponto, que eu acho que é muito válido, é a apresentação do paciente. Quando eu observo, né, aquele indivíduo fazendo, por exemplo, eu quero mudar desfecho força. Quando eu observo aquele indivíduo fazendo de forma muito tranquila o movimento, né? Ele tá aqui conversando comigo, ele terminou a última série, tá conversando comigo, não tá nem mais prestando atenção, não exige mais dele aquela concentração de execução do movimento, né? De forma mais intensa, mais focada, tá? Ele não relata, né, nenhum tipo de desconforto. Ou eu pergunto, tudo bem eu perguntar para ele, tá fácil, tá tranquilo, né, para você fazer isso aqui? E ele me relata que sim, né? Então, a execução. Outra coisa muito clara, tá? O paciente, você consegue perceber variabilidade na execução. Então, ele tá agachando, horas ele usa mais tronco, horas ele usa mais quadril, né? Ele consegue passear por comportamentos de movimento diferente, aquela demanda já está baixa para ele. Quanto maior a demanda, mais enrijecido é o nosso padrão de movimento, né? Imagine você levantando 100 quilos de um agachamento. Você não faz isso de formas, né, muito variadas. Você escolhe ali um padrão de movimento e costuma encaixar naquele padrão. Se a demanda começa a ficar muito leve, muito tranquila para aquele indivíduo, ele começa a explorar outros padrões de movimento, né? Então, isso é uma apresentação de execução de movimento que vão nos dando nortes. Ok, a gente já vai aumentar, né? Uma outra coisa é você medir regularmente, ainda pensando, né, em variáveis mais específicas, como força máxima e tudo mais, você mede regularmente a RM dele, por exemplo, né? O quanto de carga máxima ele consegue fazer ali numa única repetição. Você não precisa fadigar o cara fazendo 10 RMs, 11, 12 RMs. Regularmente faz esse teste, né? De RM para ver se você já consegue colocar sempre ali numa condição, né, de demanda submáxima, se você quiser força máxima, por exemplo, para poder gerar um estímulo que vai gerar adaptação positiva, né? E, de forma geral, uma outra coisa que eu gosto muito de perguntar para os pacientes é se, em especial para aqueles que têm receio de fazer alguns movimentos, e aí a gente já explora a caixinha mais do comportamental, é se ele está confortável em fazer aquele movimento, se ele está tranquilo em executar aquilo. E aí, se ele me relata que sim, se eu estou ali analisando a caixinha do comportamental, naturalmente eu começo a aumentar e explorar maiores demandas. Eu coloco uma carga externa, eu trabalho um pouquinho mais a amplitude daquele movimento, eu acrescento uma outra tarefa ali, certo? Então eu acho que esses são nortes que ali na clínica, rapidinho, sem grandes firulas, a gente consegue ter sempre para nos ajudar a ir progredindo, né? Lembrando que progredir, seja num contexto comportamental, ou seja num contexto com um estímulo mais fisiológico mesmo para ganho, né, daquelas valências físicas, é sempre importante, dentro da prescrição de exercício, né, a variabilidade da exposição aos exercícios é um dos princípios do treinamento, da exposição a exercício. Então, por favor, sempre tenham a preocupação de evoluir, tá? Isso tem um princípio fisiológico, isso tem um princípio psicológico. E quando a gente está lidando com atletas, em especial, né, eles sempre querem o desafio. É interessante para mantê-los ali, né, sempre aderindo a toda a tua proposta terapêutica, variar, sempre estar ali num submáximo, é interessante para que eles se sintam motivados a ir ali de novo, a fazer o que você está propondo de novo como exercício, tá bom? Galera, se ficou alguma dúvida, se eu passei por algum conceito que restou dúvida para vocês, ou se eu não abordei algum ponto que para vocês é importante, por favor, comenta aqui embaixo. A gente tem sempre a preocupação de responder da melhor forma possível todas as dúvidas de vocês que precisam ser sanadas. É isso, a gente se vê no próximo Fiz em Ortopedia Responde.